Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos. A você que está inscrito aqui no canal da Verdade. Hoje eu quero falar a respeito de um tema maravilhoso. Quero falar a respeito da salvação. É isso mesmo, meu amado irmão, meu amigo, a você, aonde esse vídeo chegar. Quero falar dessa maravilhosa salvação. Amados, tomando como ponto de partida aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, aonde nos diz a gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh glória, que maravilha, irmão! Paulo está falando aqui da salvação. Paulo está falando aqui porque pela graça sois salvos, e mediante a vossa fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né, amados? Muitas pessoas pensam que fazendo caridade, né, praticando aquilo que é bom, acha que já está salvo. A salvação não vem pelas obras, irmãos. A salvação é um presente de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus, que Deus deu, amado, para o seu povo, né? A salvação veio por meio da graça. Quem é a graça? A graça é Jesus Cristo de Nazaré. Essa graça, amados, que lá no livro de Tito, no capítulo 2, versículo de número 11, Tito é exortado, né? Paulo exorta a Tito a falar dessa graça, a falar da salvação. E no capítulo 2, versículo 11, né? Mas a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação para com todos os homens. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que o termo graça significa favor imerecido. O termo graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, irmãos, mas através do amor de Deus é que somos salvos. Através da sua grande misericórdia é que somos salvos. Somos redimidos, somos regenerados. Através do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós temos a nossa salvação. Você veja no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus te amou tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amados, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, não pereça, ou seja, não caia mais nas garras do inimigo, não pereça. É como que tivesse uma plaquinha, irmãos, dizendo: não vá para o inferno, não pereça. A salvação vem por meio do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Nós vemos isso, irmão, no Evangelho
de Mateus, né? No Evangelho de Mateus capítulo 1, quando fala ali da genealogia de Jesus Cristo, nós vemos ali o nascimento de Jesus Cristo. Nós vemos ali que quando Maria, né, ela está grávida, o anjo traz a notícia que o seu nome seria Jesus, porque ele ia salvar o seu povo dos seus pecados. Então, amados, esse vídeo é justamente para falar da salvação, como obter a salvação, como ser salvo, né, irmãos? E nós vemos que para ser salvo, irmão, precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Precisamos confessar Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Porque não existe, irmão, outro Salvador. De acordo com Atos capítulo 12, de acordo com Atos capítulo 4, versículo 12, o que é que está escrito, amados? Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode salvar o homem das garras do inimigo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ali, amados, meditar em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Se nós voltar um pouco os versículos, nós vamos ver que da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, para que toda pessoa que olhasse para a serpente, né? Porque aquele povo que foi tirado do Egito, irmão, um povo que murmurava, um povo desobediente, um povo que constantemente estava colocando Deus à prova, e Deus muitas das vezes castigava aquele povo. E chegou em um momento em que Deus manda serpentes abraçadoras, serpentes venenosas morder aquelas pessoas, e começa a morrer aqueles murmuradores, né? Mas Moisés ali ora ao Senhor, conversa com Deus, Deus dá instrução a Moisés para que ele faça uma serpente de bronze, e toda pessoa que fosse mordida por uma serpente e viesse a se arrepender e olhar para aquela serpente, fosse curada, né? Da mesma forma, Jesus foi levantado, irmãos. Jesus foi levantado. Talvez você esteja na garra dessa serpente, talvez você esteja na garra do inimigo. O inimigo quer te tragar, o inimigo muitas das vezes te incentivou para fazer o mal. Mas, irmãos, da mesma forma Jesus foi levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? E a vida eterna é esta, que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado. Quem porém não crê nele será julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Precisamos crer, precisamos confiar. Quando nós vamos ali para o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando as Escrituras nos dizem: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem nele crê não será julgado. Quem nele crê não será julgado.
Quem, porém, nele não crê, será julgado, né? Quando nós vamos ali para Romanos capítulo 1, versículo de número 16, nós vemos ali Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a minha salvação e para aquele que crê, tanto do judeu como do grego, visto que nele se descobre a verdadeira justiça de Deus. Então o evangelho, amados, é poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. Então crê, irmão, no evangelho. A Bíblia, eu sempre falo e vou continuar falando que o dono, o autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E o assunto principal, o tema principal é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, irmão, vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Então confia no Senhor, creia no Senhor. Não existe outro igual ao Senhor. Não existe, amados. Esse é o meio pelo qual devemos ser salvos. Você lembra quando ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, falando a respeito da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, você lembra do discurso de Pedro, quando Pedro resolve ali falar de Jesus, começa ali percorrendo, falando de Jesus, e de repente, amados, desperta logo no coração dos judeus, desperta logo no coração dos habitantes de Jerusalém um desejo, né? Um desejo de também ter este dom. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo de número 37, que eles compungiram-se no seu coração e logo perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, pois, e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Arrepender é o primeiro sinal, arrependimento, arrepender e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né, amados? Então você veja que arrependimento e o batismo são regras fundamentais para a tua salvação. Mais uma vez, em Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então veja que esses são os primeiros requisitos: crer, ser batizado, irmãos, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, ser um praticante das Escrituras Sagradas. Irmãos, veja no Salmo 119, versículo 155, quando o salmista Davi está dizendo que a salvação está longe da humanidade, porque a humanidade não examina as Escrituras. A salvação está longe, irmão, de quem não examina as Escrituras. Precisamos examinar as Escrituras. Precisamos ser que nem os cristãos de Bereia. Mesmo Paulo pregando, eles examinavam a cada dia se estava conforme as Escrituras. Devemos, amados, examinar as Escrituras, como Jesus disse em João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque você cuida de ter nela sua vida eterna, e são elas que testificam e falam de mim. As Escrituras, amados, as Escrituras contêm a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da nossa salvação, a condenação dos pecadores. Devemos ler ela, amados, para ser sábios.
Devemos acreditar nela para estar alicerçado, para estar seguro. E devemos, irmão, devemos meditar nela sempre, sempre, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, querido. E todo aquele que não tiver tomado esta decisão de recebê-lo no seu coração, como fez ali, como fez aquele rico, como fez, aleluia, o rico Zaqueu, que diz a palavra que ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele abriu o seu coração para Jesus e diz a palavra que ele recebeu Jesus gostoso no seu coração. Ainda para encerrar, queridos, eu me lembro de Atos capítulo 16, versículo 31, quando o carcereiro recebe instruções de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim nós vamos prosseguir e conhecer ao Senhor.